Opa, Olá, meu amigo Levi, tudo bem? tudo bom, Adalberto? Muito boa tarde, como é que vai? Boa Tranquilo? tarde. Tô bem, e Por aqui você? Tudo tudo, tranquilo aí? faz tudo caminhando, né? Primeiramente Graças eu a quero Deus. agradecer a você, espero que por aí também esteja tudo bem, né? Agradecer a você pela parceria aí tradicional, o próprio conceito pelo convite, né? E que a gente possa contribuir da melhor maneira possível e com atualizações aí importantes sobre o tema que nós Exatamente. escolhemos para abordar hoje, né? Perfeitamente. E a gente vê aqui até que tem muita gente bacana aí que já entrou, né? Um pessoal aí de quase todos os estados, quase todo o estado. Na verdade, eu vi aqui minha amiga Rimene, minha amiga Nara, né? Que inclusive é membro também do CXC Jovem. O Erivaldo É, a grande Vasconcelos, Nara. diretamente de Jovem para o Mundo. Realmente muito, pessoal muito bacana aí. E muito bom É, estarmos aqui juntos, né? E isso aí, meu amigo, aí. o que é que nós vamos, sobre o que é É, que nós vamos conversar hoje aí? O que é que nós temos aí de atualização, de novidade para essa turma boa que nos assiste, bom, né? a O gente vai vice-presidente falar. Augusto também chegou aí. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado pela participação de vocês. É o seguinte, a gente vai falar nesse momento da instrução normativa que o DREI, número 81, que o DREI lançou há alguns dias, que no caso ela trouxe algumas melhorias significativas e consolidou, se assim possamos dizer, algumas outras instruções normativas que já existiam do DREI, para ficar tudo em uma norma única, certo? Quais foram as principais mudanças, né, que eu dei uma lida? E eu destaquei algumas, como por exemplo, Só para nós antes tivemos da algum. gente, antes de você entrar efetivamente aí, Certo. só fazendo um overview, né, uma visão geral sobre o que nós vamos expor aqui para a turma ir entendendo. Tem muita gente que ainda está entrando, inclusive aí no nosso bate-papo, né, o pessoal de outros estados. Nós vamos falar Isso. aqui, a partir de agora, né, inclusive, sobre algumas alterações que as juntas comerciais, como órgão de registro, de arquivamento de atos, certo? De ordem empresarial, envolvendo aí ações, atitudes, né? De pessoas que se propõem a constituir ou alterar, ou até mesmo realizar a extinção ou baixa de pessoas jurídicas, as juntas comerciais, elas precisam seguir algumas regulamentações que são expostas aí pelo Departamento de Registro Empresarial, né? Que é o próprio DREI. E aí, o que aconteceu foi que na semana passada, né, por volta do dia 15, o DREI emitiu uma instrução normativa que vai começar a valer a partir do dia 1º de julho, onde a instrução normativa ela tem como objetivo principal trazer uma materialidade, ou seja, uma operacionalidade da desburocratização que veio, inclusive, né, desde o ano passado, sendo proposta pela Lei da Liberdade Econômica e etc. E tudo mais. Então, saiu a instrução normativa do DREI número 81, ela revogou uma série de outros atos, né, que são mais aí de 50 outras normas, envolvendo também instruções normativas, envolvendo ofícios circulares, envolvendo uma série de outros normativos anteriores a essa própria instrução. E aí nós vamos aqui, né, debater sobre alguns desses temas. O Levi vai expondo aí, certo? Tem muita propriedade, inclusive, sobre isso, né? Até apresentá-lo. O Levi, que é membro da Comissão do Sítio Nacional e contador, é membro do CXC Jovem, tem muita propriedade com as questões societárias, né? Também, assim como a gente já trocou várias ideias nesse quesito. E realmente é uma pessoa com bastante propriedade aqui, né, para discutir e levar para nós esse assunto tão diferente e novo, certo? Que é essa questão da atualização dos atos societários. Então, Levi, agora a gente, muita gente já entrou, né, muita gente já começou a participar, acredito que agora a gente já pode começar aí com o Isso. primeiro item Pronto. de relevância na própria norma, né? Pronto. Vamos lá. Como você bem falou, né? Ela trouxe uma série de novidades no tocante à desburocratização e, assim, eu selecionei alguns itens, né, que nos chamam bastante a atenção, certo? Primeiro, trouxe algumas mudanças quanto à estrutura do nome empresarial, a não necessidade do reconhecimento de firma, né? E nem não a necessidade também de cópia autenticada dos documentos dos sócios da empresa.
Trouxe também a ampliação de registro automático. Como assim ampliação de registro automático? Porque a Junta Comercial do Estado do Ceará, especificamente, ela tratava apenas automaticamente das aberturas e baixas das empresas, entendeu? E com essa ampliação, abrangeu também os atos de alteração, tá? E também trouxe como novidade, que eu destaquei aqui, foi a transformação de natureza jurídica para as cooperativas, né? Que era um tema bastante polêmico, existia uma decisão do STJ que tratava sobre isso, enfim. E essa instrução normativa trouxe justamente um texto para pacificar, né, o entendimento já existente, certo? Como você bem frisou também, essas mudanças entram em vigor a partir do dia 1º de julho, certo? E exceto os processos automáticos que entrarão em vigor 120 dias após a publicação da instrução normativa. Na minha contagem, deu mais ou menos dia 12 de outubro, certo? Que entra em vigor, né, a parte dos registros dos processos automáticos, tá? E, assim, primeiro, o que é que a Junta Comercial faz, né? Os principais serviços dela, que acho que é importante também, o nosso público, né? Talvez aqueles que não tenham experiência ou aqueles que estão tentando conhecer melhor o órgão, possam entender melhor o que é que ela faz. A Junta Comercial, né, ela faz os principais serviços, como receber, protocolar e devolver documentos, proferir decisões singulares, desde que com autorização prévia da presidência do órgão, autenticar instrumentos de escrituração do empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, a sociedade empresária limitada, a cooperativa e os agentes auxiliares do comércio, tá? Deixar bem claro, a junta comercial, por ser, digamos assim, um órgão de registro, ela não trata com todas as naturezas jurídicas existentes, certo? Nós temos também outros órgãos de registro, né, que tratam com outras naturezas jurídicas, mas essas do âmbito mercantil, se assim possamos dizer, são essas que eu falei há pouco. E outra função também da junta comercial são o quê? São expedir as certidões de documentos arquivados, né? Que certidões? Temos a certidão simplificada, que eu vou falar um pouco mais à frente detalhadamente. Temos a certidão específica e temos também a certidão de inteiro teor, tá? E o outro detalhe que a junta comercial faz, que é uma coisa que eu acho que pouca gente conhece, inclusive eu, pelo menos, eu nunca também tratei de fazer um serviço dessa natureza, que é o quê? É a expedição da carteira de exercício profissional, né? E o que é esta carteira de exercício profissional? A carteira de exercício profissional, ele é o documento de identificação, né, expedido pela junta comercial, que comprova o exercício da atividade profissional, tá? Destinado ao empresário individual, ao titular da IRELI, o administrador de uma sociedade empresária limitada, um administrador de uma cooperativa, tradutor público, leiloeiro e um administrador de armazém geral, tá? Isso, como eu falei, esse serviço, eu particularmente, né, nunca precisei solicitar essa expedição da carteira de exercício profissional, mas não é porque eu nunca fiz na prática que também não deixa de existir, tá? É um serviço também que a junta comercial faz, certo? A expedição de carteira profissional para essas categorias que eu falei, certo? Pessoal, assim, eu vou inicialmente deixar aqui bem claro, até combinei com o Adalberto, eu vou fazer um resumo, certo? As perguntas eu vou deixar para responder, né? Vou olhar aqui e responder no final desse resumo que eu preparei, tá? Tá certo? Aí vocês podem perguntando à vontade nos comentários, que aí, à medida que eu for concluindo aqui esse resumo dessas novidades que a Gestão Normativa nos trouxe, eu vou respondendo, o Adalberto também pode ir respondendo, porque o Adalberto também tem bastante, né, segurança e autoridade nesse assunto também, que a gente pode ir debatendo sobre isso, tá? Prosseguindo. A junta comercial, ela pode muito bem, ela não é obrigada, digamos assim, a trabalhar com o seu serviço de escrituração, de empresário individual, de limitada, somente na sede do órgão, tá? Ela pode muito bem descentralizar seus serviços. Como assim descentralizar seus serviços? Ela pode delegar seus processos a unidades próprias em outras regiões, como, por exemplo, eu posso muito bem abrir uma empresa em Fortaleza, tá? Mas o meu processo ser encaminhado para um analista da junta comercial em Juazeiro do Norte. Isso pode acontecer, certo? Não é obrigado necessariamente eu abrir uma empresa em Fortaleza e aí o analista do meu processo, né, ser somente um analista de Fortaleza. Pode ser de qualquer cidade do estado do Ceará. E também a junta comercial pode descentralizar seus serviços a determinada autoridade pública conveniada, tá? Um detalhe importante também.
nos casos de constituição, alteração e extinção das naturezas jurídicas que eu falei há pouco, que a junta comercial trabalha, não dependem de autorização prévia dos órgãos, por exemplo, de exercício profissional. Como assim? Por exemplo, se eu quiser abrir uma empresa de clínica médica, tá? Para eu abrir essa empresa de clínica médica na Junta Comercial do Estado do Ceará, eu não sou obrigado a precisar de uma aprovação de maneira antecipada do Conselho Regional de Medicina, certo? Eu posso muito bem constituir minha clínica médica na Junta Comercial do Estado do Ceará e, posteriormente, solicitar o registro no Conselho Regional de Medicina, certo? É uma coisa também que eu destaquei, que eu acho que seria importante a gente tratar nessa live, certo? Se tratando das atividades de exercício profissional, qual é a atividade de exercício profissional que a Junta Comercial não trabalha hoje em dia? Seria o quê? Seria, no caso, das empresas do ramo do direito, certo? Que para você abrir um escritório de advocacia, o órgão de registro é a própria OAB. No entanto, já existe um convênio firmado entre a OAB e a Junta Comercial, tá? Mas, pelo menos na prática, né, não sei agora nesse momento de pandemia, mas pelo menos antes do momento de pandemia, a Junta Comercial ainda não estava abrindo empresas do ramo de advocacia, certo? Essa particularidade que eu falei restringe-se, né, a essa área do direito, tá bom? Dos profissionais do direito. Aproveitando, viu, Levi, fazendo uma pequena adição ao que você comentou certo. aí, que sobre a necessidade de você buscar uma autorização prévia de determinados órgãos regulamentadores para só após a concessão, né, ou a aquisição dessa autorização você então seguir para a constituição da firma. Por que a junta comercial não exige isso? Por que a junta comercial não vai exigir de você uma adequação, inclusive, até determinado ponto, da sua atividade vinculada ao próprio órgão que regulamenta essa sua mesma atividade? Porque a junta comercial ela é um órgão puro de registro dos atos empresariais. Eu não queria dizer isso, né, mas de forma muito prática, a junta comercial ela atende aos pré-requisitos mínimos que estão estabelecidos de acordo com a Lei 8.934, que é a própria lei que estabelece que em cada unidade da federação existirá uma junta comercial, né, sendo regulamentada as atividades da junta comercial pelo departamento aí de registro empresarial e integração, né, que é o próprio DREI, de forma que o órgão, que é a junta comercial, ele vai basicamente receber esse seu pedido, estando de acordo com aquilo que o próprio DREI estabelece, ele vai arquivar. Fica a critério dos demais órgãos que foram aí autorizados por ato do Poder Executivo, como conselhos regionais e, enfim, ordens, né, como é o caso da OAB, fazer, então, a leitura ou solicitar da própria junta comercial quais foram os tipos jurídicos que foram constituídos dentro daquela especialidade e depois eles buscarem aí algum esclarecimento ou iniciar um processo fiscalizatório exigindo, então, um registro pertinente, né? Ou seja, não pode a junta ela exigir isso daquele que se propõe a constituir o tipo jurídico, aquele que se propõe a constituir a empresa. Só para que fique claro, né, que algumas pessoas ainda têm essa dúvida. Eu preciso tirar o registro, eu preciso fazer isso antes de constituir a empresa, mas um dos elementos que você precisa realmente se atentar, que inclusive foi reafirmado por essa normativa 81, é que para constituir a empresa você deve informar os dados do profissional da contabilidade que está acompanhando o processo de registro. Certo? Isso é um dos elementos que nós precisamos realçar aí nesse nosso bate-papo. Pode continuar aí os demais pontos, viu? Pronto, vamos lá. No caso, como você falou há pouco, independente da autorização prévia, né, dessas instituições, as juntas comerciais, elas devem, né, obviamente, comunicar os atos de registros. Porém, tem um detalhe interessante, Adalberto. Qual é a exceção que a junta comercial não pode fazer de jeito nenhum? Existe uma lei de número 6.634 que fala que ela trata, no caso da extensão de faixa de fronteira do território brasileiro, certo? E aí, algumas atividades específicas só podem funcionar nessa área de fronteira do Brasil desde que haja aprovação do Conselho de Defesa Nacional, certo? Só pode constituir determinadas
atividades de empresas nesse local definido por essa legislação, depois de aprovação do Conselho de Defesa Nacional. Sem essa aprovação, esse processo já é barrado também, certo? Sem aprovação não será possível. Tá? Agora, você quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido, Adalberto? Ou posso prosseguir agora para a mudança na estruturação do nome empresarial? Não, não pode dar. Eu tô até registrando que surgiu uma pergunta aí sobre a limitada unipessoal, mas nós vamos chegar nesse tópico. É só pedir para a pessoa continuar acompanhando aí que nós vamos abordar algumas questões, não só da limitada unipessoal, mas como a nomenclatura das demais empresas que também foi impactada. Perfeitamente. A gente vai... Perfeito. Pronto. No caso, da composição do nome empresarial. O nome empresarial, ele tem duas estruturas, né? Que no caso seria a firma e a denominação, né? Dependendo da sua natureza jurídica desejada, você tem uma estrutura, né, de nome empresarial a obedecer, certo? Detalhe, você, no final dessa natureza jurídica, dependendo dela que você escolher, você tem que especificar o tipo jurídico. Como assim? Por exemplo, eu posso abrir uma empresa chamada HBX Comércio de Alimentos Limitada. Eu tenho que dizer, no caso, o final, que a natureza jurídica é uma limitada. No entanto, se eu for constituir um empresário individual, por exemplo, o nome, no caso, seria a firma. Se eu for abrir um empresário individual no meu nome, Marcos Levi Guedes Dias, que eu posso abrir nessa estrutura. Eu não sou obrigado, eu não devo colocar, por exemplo, Marcos Levi Guedes Dias, empresário individual, entendeu? Não há necessidade da palavra empresário individual. No entanto, se eu quiser constituir uma EIRELI, eu devo informar que é uma EIRELI. Se for uma limitada, eu devo informar que é uma limitada, certo? Mas funciona mais ou menos dessa maneira. Qual é uma outra única novidade? Informação, né, aproveitando, o único ponto que ficou dispensado é você informar ao final, né, o ML-EPP. Isso aí foi retirado, né, não saiu da obrigatoriedade. Faz só essa ressalva quanto a isso. Saiu, até porque também quando a gente vai, por exemplo, abrir uma empresa ou então registrar uma alteração para incluí-la como ML ou EPP, a gente coloca, a própria junta comercial colocou um modelo de cláusula para incluir no processo, né? Dizendo que as receitas não excederão, tudo mais, direitinho. Exatamente. Tá? Uma outra novidade que trouxe. Por que novidade, né? Porque alguns analistas aprovavam e outros não, que antes era como? Seria no caso da inclusão de palavras de língua estrangeira no nome empresarial, certo? Querendo ou não, isso também não era um entendimento, digamos assim, pacificado, se assim se pode dizer, na qual as pessoas poderiam incluir. Essa questão normativa já veio justamente também para pacificar essa inclusão de palavras de origem nacional, língua nacional ou estrangeira, tá? E eu também separei aqui uma curiosidade interessante, que é o quê? Vamos pegar em casos específicos. Empresas em processo de liquidação ou recuperação judicial, no final do seu nome empresarial, ela deve incluir também o seu status de em liquidação ou em recuperação judicial. Como assim, Levi? Por exemplo, eu tenho lá meu empresário individual, né? Marcos Levi Guedes Dias, em recuperação judicial, entendeu? Eu devo incluir também, de acordo com essa questão normativa, ou digamos assim, o meu status, né, de recuperação judicial ou em liquidação, tá? É uma curiosidadezinha, embora não seja algo muito prático, né? Até porque também para a gente solicitar esse tipo de liquidação ou recuperação judicial, a gente tem que contratar um profissional do direito para tratar isso mais detalhadamente no âmbito judicial, mas foi uma curiosidade que eu quis destacar para poder as pessoas ficarem cientes, né? Que, querendo ou não, mais informações fica interessante para a gente. Perfeito. Tá? Uma coisa também interessante, gente, no caso, essa questão normativa trouxe um artigo que ele foi bastante claro. O que é que disse esse artigo? Ele fala assim, não cabe às juntas comerciais verificar a existência ou não de colidência entre não empresarial e marca registrada ou entre não empresarial e denominações registradas em outros órgãos de registros. Por exemplo, né, vamos supor, aquela consulta de viabilidade que eu faço, né, por exemplo, se eu vou fazer uma no meu nome, Marcos Levi Guedes Dias, se tiver outra empresa no estado do Ceará registrada com esse nome, o meu nome não vai poder. No entanto, se tiver uma empresa em Pernambuco com esse mesmo nome, ela não vai pegar a base de dados de Pernambuco para barrar, entendeu? E assim, por exemplo, ele é bastante claro em dizer o seguinte aqui. Vamos supor que, de repente, não exista nenhuma empresa no Brasil com esse nome empresarial.
No entanto, existe uma marca, né, que já é uma coisa um pouco, digamos assim, diferente. Já com esse nome, registrada no INPI, esse artigo é bastante claro que a junta comercial ela não pega a base também do INPI, do registro de marcas e patentes, nada disso, tá? Ele Perfeito. foi também bastante claro nesse sentido, tá bom? Apesar de você poder, né, em determinado momento, entrar com um pedido de proteção de nome Pode. empresarial, né? Inclusive, isso aí Perfeitamente, é uma perfeitamente. possibilidade que eu arrisco a dizer que é pouco utilizado. Entendeu? Esse pedido de É, proteção de nome empresarial ele é subutilizado, digamos assim. Né? Fica até o toque aí para a turma acompanhar melhor essas situações, porque existem realmente casos de você conseguir, então, vencer uma disputa. Aí, não, isso aconteceu com empresas grandes, inclusive. Né? A própria Pague-Menos sofreu isso contra empresas do Maranhão. Essa disputa de nome e marca. Né? Por muito tempo, a Pague-Menos passou a utilizar somente a cor azul, branco e vermelho, aqui sem poder colocar o nome, porque uma empresa do Maranhão disse que o nome era dela. Então, são elementos que nós poderíamos utilizar dentro do ato constitutivo para conseguir, dentro da própria disposição e da constituição da empresa, certo? Junto ao órgão de registro, para a gente conseguir, então, ter uma segurança maior. Né? É um serviço a mais, inclusive, que pode ser ofertado. Perfeito? exatamente, Pode perfeitamente. avançar aí. O meu amigo está doido para ver a Outra. questão da unipessoal aí, daqui a pouco. Não, não se preocupe não, que a gente vai chegar lá, tá? Outra novidade, especificamente no artigo 28, ele fala bem, bastante claro aqui. Os atos apresentados a arquivamento são dispensados de reconhecimento de firma, tá? Ele fala bem que, claramente, devendo o servidor da junta comercial lavrar sua autenticidade, confrontando a assinatura com aquela constante no documento de identidade do signatário. Ou seja, é uma coisa que eu também eu sou muito favorável a isso, porque assim, vamos supor antes, né? Eu dava entrada no processo digital, a pessoa assinava, né? No caso, por exemplo, uma procuração para mim, se fosse um processo via procuração, eu já ia lá, o documento de identificação é digitalizado, para que também reconhecer firma, né? É uma É, coisa que na minha opinião, tá? Não é a opinião do Conselho Nacional, é a minha opinião pessoal. Eu acho que veio muito a agregar isso, sabe? Realmente, eu achei muito positiva essa medida. Outro ato que é dispensado, a autentificação de cópia de documento pelo cartório. Aí, no caso, a autenticação vai ser realizada por quem? Pelo próprio servidor da junta comercial, mediante comparação do original e cópia, mas com hoje os serviços são digitais, né? Geralmente, como é que é feito? A gente, profissional da contabilidade e também os profissionais do direito, né, os advogados, a gente tem a opção de fazer uma declaração de autenticidade, né? Coisa que, na prática, isso já existe no portal de serviços da Rede Sim, tá? Eu queria deixar até uma coisa bem clara, Adalberto, seguinte, é que essas medidas podem parecer mudanças, né? Como o próprio foi, digamos assim, publicado, feito propaganda, dizendo que trouxe novidades, mas é porque, assim, nós, né, do estado do Ceará, querendo ou não, a junta comercial, ela já trouxe muitos avanços para a gente, ó, coisas que juntas comerciais de outros estados do Brasil ainda não fizeram, certo? A junta comercial do estado do Ceará, eu já fiz algumas sem dúvida. pesquisas em sites de outros estados, inclusive modelo, né, de excelência a organização para outras juntas comerciais do Brasil, certo? A gente está falando isso daqui, talvez algumas pessoas que trabalham com isso podem pensar, mas isso aqui já acontecia no Ceará, tudo bem, acontecia sim, mas acontece em outros estados da federação, não aconteceu isso, tá? Por isso que essa instituição normativa do DREI veio justamente para poder, digamos assim, organizar tudo de uma maneira uniforme, certo? Outro detalhe aqui, no caso, falando do reconhecimento de firma. Durante esse período de pandemia, né, Inclusive, o você DREI, tem ideia, em Santa Catarina, você tem uma ideia, em Santa Catarina, eles demoraram praticamente mais de um mês para conseguir adequar o próprio sistema a receber a assinatura com certificado A1. Certo? A gente foi fazer um procedimento de transferência para fazer, dar sequência, só era exigido e só poderia ser utilizado o o certificado A3. A3. Então, realmente, é só para a pessoa entender que ainda existe um certo descompasso na adoção dessas normas, né? Só para não estranhar. Mas o DREI está aí para isso, né? E você deve utilizar a própria instrução como sendo base e referência para você exigir que seja feito de acordo com o que existe na previsão legal. Exatamente. E, assim, vale ressaltar o seguinte, Adalberto. Durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, o DREI, ele criou um ofício circular de número 1014,
que ele enviou para todas as juntas comerciais, dizendo que não precisava, pelo menos nesse tempo de pandemia, né, do reconhecimento de firma nos processos. E agora, com essa gestão normativa, ele veio... Essa solução era uma solução temporária, tá? Deixar isso bem claro. Sim. Agora, com essa gestão normativa, veio para ser digamos assim, uma mudança de melhoria permanente, certo? Permanente. Ou seja, revogou o próprio ofício circular. O ofício circular ele foi revogado, mas a medida do ofício foi incorporada à própria instrução e agora não precisa mais de autenticação aí da procuração. Exatamente. Isso foi um avanço muito grande. Um avanço muito grande. Dizer um voto de confiança, mas de fato acreditar até na liberdade e na boa intenção aí daquele que se propõe a constituir empresa, né? Isso aí já ajudou e muito, viu? Principalmente para quem tem empresa, aí, que mantém empresa, que tem sócio no exterior, isso aí avançou demais o processo. E pelo menos na minha humilde opinião pessoal, eu achei também um voto de confiança para os profissionais da contabilidade e do direito, sabe, Roberto? E nos dar fé pública para autenticar isso e, querendo ou não, melhora demais os nossos trabalhos, né? Eu, pelo menos, eu achei sensacional. Sem dúvida, isso é um grande avanço. Agora, falando sobre, no caso, os processos deferidos de forma automática. Como é que funciona isso? No caso, como eu falei há pouco, né? A junta comercial, ela estava fazendo, do Ceará, especificamente do Ceará, estava fazendo isso pelos processos de aberturas e baixas, certo? E aí, como é que, por exemplo, como é que eu vou abrir uma empresa de forma automática? Eu só posso abrir com algumas condições. Primeira, tenham sido concluídas as consultas prévias de viabilidade de nome empresarial e de localização, né, quando for o caso. Ou seja, eu fiz a consulta de viabilidade, foi aprovado direitinho, o nome empresarial, o endereço, ok. Primeiro ponto atendido. Segundo ponto, o instrumento, né, conter apenas as cláusulas padronizadas. Como assim as cláusulas padronizadas? É assim, quando você está fazendo esse processo lá no sistema da junta comercial, por exemplo, você está fazendo uma abertura de uma limitada, certo? O próprio sistema, quando você conclui a FCN, ele, digamos assim, ele disponibiliza para você, né, ele sugere para você, na verdade, um modelo de contrato social, ok? Isso. E aí você, para você poder abrir uma empresa de forma automática, você tem que aceitar aquele contrato social padrão. Se você quiser ter o seu contrato social particular, que você fez com suas cláusulas, enfim, tudo bem, você tem todo o direito de ter o seu contrato na sua forma que você desejar. Porém, esse processo não pode ser da forma automática, tá? Como assim da forma automática? É que quando tudo é terminado, né, em questão de poucos segundos ou minutos, dependendo também da sua velocidade de internet e do processamento do serviço da junta comercial, o seu CNPJ já sai logo, entendeu? É como se fosse você abrir um MEI. Quando você faz, já sai o seu CNPJ. Digamos assim, a mesma funcionalidade do MEI, digamos assim, da agilidade do MEI, se aplica no caso dos processos automáticos, tá certo? E qual é, no caso, o terceiro pré-requisito para poder a gente aderir à forma automática? É apresentar, no caso de forma digital, né, os documentos obrigatórios para a instrução do pedido de arquivamento. Quais são esses documentos? Nessa gestão normativa, nos anexos 2, 3, 4 e 5, lista os documentos obrigatórios, mas assim, como por exemplo, o comprovante de pagamento do DAI, só que a gente não precisa do comprovante de pagamento do DAI, por quê? Porque o DAI, ele possui um código. A partir do momento que você paga e, no caso, a compensação bancária, o sistema já reconhece que aquele DAI está pago e aí você pode prosseguir com o seu processo de digital, ok? Basicamente tem isso. Você atendendo. Você nem avança o processo se o DAI não estiver pago, né? Registro. Exatamente. Então, não tem como escapar. E uma coisa importante, viu, Adalberto? Uma coisa importante também, que eu já vi alguns colegas com dificuldades, é a seguinte. Eu ia falar isso mais à frente, mas assim, é uma coisa bem rápida. No caso dos processos de baixa de empresa, não existe mais a figura do DAI de pagamento. Sim. No entanto, se você quer baixar uma filial, né? Quando você baixa uma filial, é um processo de alteração. Aí você tem que pagar o DAI, tá? Tem alguns colegas, eu já vi alguns colegas comentando que pensavam que por ser um processo de baixa de filial, por ser baixa também não tinha DAI, mas não. Baixa de filial, por ser processo de alteração, tem que pagar a DAI, ok? Só queria deixar isso bem claro, né? Para não ter nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Prosseguindo, né? Vamos supor, nós abrimos uma empresa de forma digital hoje, vamos supor, acabamos de abrir uma empresa de forma digital. A junta comercial, ela tem até 2 dias úteis, né? Para poder fazer a conferência das informações que a gente preencheu, etc. Enfim, ver tudo, se foi feito, se está de acordo com tudo de acordo com os conformes, certo?
Beleza, ela faz a conferência. Se a junta comercial encontrar alguma divergência, tá? Ela encontrou uma divergência no meu processo e já me deu o CNPJ. Ok, ela me notifica, tá? E me dá um prazo de 30 dias, ele fala aqui, contados da data da ciência e da publicação ao despacho, né? Para eu poder consertar esse meu problema. Não, quando eu vou consertar esse meu problema, eu quero deixar a instrução normativa, ela é bem clara aqui, na cláusula terceira, pronto, na cláusula terceira aqui, ela fala o seguinte, que você não precisa pagar uma nova taxa para consertar esse erro, certo? Você apenas conserta dentro do prazo, porque, tá? Se você não consertar dentro do prazo que estabeleceu, enfim, ficar por isso mesmo, o que é que vai acontecer? Haverá o seu cancelamento do registro, tá? A junta comercial fará uma anotação na base de dados dela, na sua ficha cadastral, que impedirá você, né, como pessoa física, né, de fazer novos arquivamentos até que novas providências tenham sido adotadas, ou então, dependendo da gravidade do que você fez, além disso, você fica impedido, né, de registrar novos atos, certo? E todos os órgãos públicos, eles vão ser imediatamente comunicados. Na cláusula 5ª fala isso. No caso de cancelamento, os demais órgãos públicos, né, no caso, por exemplo, a Secretaria de Finanças de Fortaleza, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, né, serão imediatamente comunicados dessa decisão de cancelamento do CNPJ, certo? Aí, no caso, como eu falei agora aqui há pouco, né, só para frisar, o que que eu falei? Se eu, no caso, eu estou abrindo uma empresa e não quiser usar o contrato padrão da junta comercial, tudo bem, como eu falei, eu tenho esse direito, mas aí não pode ser o registro digital. Onde é que proíbe isso? É o quê? É o artigo 48 da sessão normativa, que ele fala justamente isso. Ó. O registro automático não se aplica aos casos em que as partes, né, no caso os sócios, enfim, optem voluntariamente pela não utilização do instrumento padrão, ou seja, ela é bastante clara. Ou tu usa meu modelo, digamos assim, ou tu não usa, beleza, mas se não quiser dar o meu modelo, não é forma digital, ok? Perfeito. Agora aqui sobre os atos de transformação, incorporação, cisão e conversão. No caso aqui, ele fala bem aqui, aplicam-se a Eireli, ok? E fala que as sociedades cooperativas. Por que as sociedades cooperativas? Como a gente falou aqui no início, tá? Aparentemente havia, digamos assim, uma, entre aspas, confusão de entendimentos, né? E devido a essa confusão de entendimentos, houve uma jurisprudência do STJ, né, permitindo no caso, a transformação de uma limitada em cooperativa, por exemplo, entendeu? Só que isso não era uma coisa fácil de se conseguir, tá certo? Porém, a sessão normativa, ela veio, como eu falei, para pacificar, né, o entendimento desses conflitos, certo? Para poder, permitindo, tudo ok, direitinho. As cooperativas, como são, digamos assim, né, um tipo de natureza jurídica que, digamos assim, não são muitos profissionais que trabalham, tá? Eu queria até deixar um elogio aqui registrado, Alberto. No caso da junta comercial, nós temos 2 excelentes analistas, né? Que são quem? São a doutora Socorro e o doutor Sérgio, que eles são pessoas extremamente competentes e qualificadas para tirar todas as dúvidas dos contadores que tiverem dúvidas sobre qualquer processo em relação a cooperativas, né? Você agendando na junta comercial, eles atendem você de forma virtual para tirar todas as suas dúvidas, certo? O atendimento jurídico é feito de toda forma virtual. E eu só queria deixar registrado isso, porque qualquer pessoa se eu tenho alguma dúvida a respeito desse tema, são essas pessoas que a gente procura, tá? Do próprio órgão. Agora, Adalberto, eu queria falar sobre as certidões. Você tem mais alguma coisa a acrescentar que eu falei antes ou tranquilo? Não, perfeito, perfeito. Pode dar sequência aí, até para a gente otimizar. Pronto, sobre... Até para ter muita gente bacana, viu? Antes de você entrar na própria certidão, né, até abrir um parênteses, sobre a gente antecipar só a questão de alguns tipos jurídicos que não são novos, né, mas que as disposições sobre eles foram aí adotados, foram também incorporados por essa instrução. E vamos fazer alguns comentários sobre a sociedade limitada unipessoal, né? Aproveitar que tem muita gente que está nos acompanhando com esse propósito, querendo saber coisas sobre isso. E na sequência a gente já passa aí para as certidões, né? Que também elas avançaram muito desde a última atualização, da penúltima atualização aí da própria junta comercial, no sentido de viabilizar a emissão e a baixa desses dados das certidões de forma praticamente automatizada, né? Pagou o DAI e está tudo pronto. Eu queria só que você fizesse os comentários aí dentro da unipessoal. Nós sabemos que foi um tipo aí que praticamente matou a própria Eireli,
Mas o que é que você tem a comentar sobre a unipessoal? O que é que a gente pode falar aí sobre esse tipo de sociedade, né? Vamos aí, Pronto, queria que você sobre a começasse. sociedade limitada unipessoal, eu até fiz um artigo de opinião há alguns dias sobre esse tema. Para mim, eu achei Muito fenomenal. bacana, por sinal, eu vou até lhe Oh, parabenizo aí. Realmente obrigado. convido essa turma que está nos assistindo aí, o pessoal da própria área, e queira compreender melhor, né, a sociedade limitada no pessoal, que vá até a página do Conselheiro da Contabilidade e veja o artigo de opinião aí do nosso amigo Levi, que ele agrega muito, e ele é uma referência e traz no próprio artigo muitas referências para você, então, buscar melhores e maiores informações, né? Melhores informações específicas, porque assim não dá para dizer tudo, né? Porque tem situações que se É, apresentam na hora que você vai registrar o ato, mas está lá a base e a referência para você tirar outras dúvidas que surgirem e ele, inclusive, se coloca à disposição. A Unipessoal não extinguiu a Eireli, mas em um comparativo, né, excluindo a questão até de você precisar integralizar aquele valor total, possibilitando através da Unipessoal você abrir quantas empresas você quiser, certo? Dentro desse mesmo formato. Isso aí meio que coloca, dá uma escanteada na empresa individual, é na empresa individual de a responsabilidade limitada. tendência. Pode comentar aí. A tendência da Bertê, pelo menos eu acredito que ela fique em desuso, né? Não vai deixar de existir, mas a tendência é que as pessoas busquem aquilo que acham mais atraente, que no caso seria limitado ao impessoal. Eu queria deixar uma coisa bem clara, Alberto, é o seguinte, que logo no início, quando surgiu a sociedade empresária limitada unipessoal, tá? Eu vi em alguns comentários assim na internet, em geral, sem especificar nomes, que dizia que era como se fosse um empresário individual, só que não, gente. A sociedade limitada unipessoal, ela é a mesma sociedade empresária limitada com o mesmo código de natureza jurídica, que é qual é o código de natureza jurídica? É o 206, dígito 2, certo? No entanto, existem, digamos assim, pouquíssimas regras de diferença. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa normal, uma limitada, tem dois sócios. Tem lá o nome, contrato social. Quando é a limitada unipessoal, qual é o nome que se usa? É ato constitutivo, entendeu? No entanto, o código do ato para você fazer no processo online também é o 090, certo? Enfim, seriam, em tese, as mesmas regras da limitada normal, só que com apenas um único sócio, tá? Mas deixar bem claro, isso não é uma natureza jurídica diferente, certo, gente? É a mesma natureza jurídica com o código 206 dígito 2. Quem tiver o interesse em dar uma olhada sobre quais são as naturezas jurídicas existentes, existe uma tabela de naturezas jurídicas do próprio IBGE, que é ele que digamos assim, normatiza esses códigos. Teve uma pergunta aqui, Adalberto, sobre esse tema. Desculpe, Oliveira. Não, Posso era transformar... só um pessoal me telefonando aqui. Tá ok. Pode transformar a Ó, Ireli unipessoal? pronto, pode sim, não tem problema nenhum, certo? Não há nenhum impedimento. Você pode transformar a Ireli em empresa individual, se quiser, ou uma limitada unipessoal também, se quiser. Isso aí digamos assim, é algo totalmente tranquilo, entendeu? Você pode fazer sem problema nenhum, tá certo? Até porque Agora, também, um como eu falei, é comentário que eu mais gostaria de atraente, né, fazer, Roberto? Levi, um Ah, comentário que eu gostaria de fazer, inclusive dentro do ponto de vista do próprio direito societário, né, é que, apesar de não ter matado a Ireli, mas a sociedade unipessoal, ela aniquilou a empresa individual, o empresário individual. E também, né? hoje eu não vejo, eu particularmente não vejo motivos para você constituir uma empresa utilizando como tipo jurídico o empresário individual. Entendeu? Por uma série de situações até Perfeitamente. de proteção patrimonial, por uma série de situações envolvendo aí a proteção, inclusive, da empresa como entidade, eu não recomendo que você constitua como empresário individual. Até pelo fato do empresário individual, o microempreendedor, ser essas anomalias jurídicas, né, que dão Uhum. uma inscrição, certo, de empresa para quem não é para quem não é empresa. Entendeu? Um lance de se discutir de Uhum. forma mais profunda, em momento É, posterior, mas eu deixo só até tem essa dica para uma... a turma. Não Ah, constitua mais empresário individual, utilize a Unipessoal, porque até a título de limitada. agilidade na própria junta, a Unipessoal também recebeu essa agilidade na hora do cadastro, como as outras também, né? Ou seja, Foi. como constituir a individual porque era ágil, era rápido, saía na hora o próprio Uhum. registro. Agora, a Unipessoal também tem isso. Então, opte pela Unipessoal, né? Até para fins de Uhum. proteção e tal, tudo mais. São tempo para você fazer É. depois aí os seus artigos também, né? Agora, só
uma curiosidade para acrescentar, Alberto, nesse tema que você falou. Eu tenho um colega, né, que ele é advogado nesse âmbito do direito empresarial. E, assim, é importante a gente deixar só uma coisa bem clara, Alberto, que é o seguinte, é uma coisa também que não é muita gente que tem conhecimento disso, que é o quê? Por exemplo, a gente tem, digamos assim, na limitada unipessoal, na IREL, na limitada normal, enfim, essa proteção, né? Ok. Mas agora também tem alguns, digamos assim, requisitos para perder essa proteção, né? De repente, vamos supor, você tem uma briga na justiça, né? De repente, e aí Na a outra verdade, parte pode pedir a quebra, né? a rigor Como, por sempre exemplo, a escrituração existiu, contábil regular. e sempre existiu, né, essa possibilidade de você solicitar, através aí de pedido judicial, no caso, a despersonalização, né, a despersonificação da própria Exatamente. instituição jurídica, né? Ou seja, você quebrar aí a figura da empresa, a proteção empresarial, alcançar o sócio. Ou seja, nós temos todo existe essa possibilidade, existem esses mecanismos aí que podem sim ser utilizados, em especial no âmbito da justiça do trabalho, que é o que a gente conhece por justiça sui generis. Exatamente. Ou seja, na justiça do trabalho, Exatamente. esqueça, e outra, né? Esqueça esse negócio que todo mundo anda dizendo aí, muita gente, na verdade, perdão, anda dizendo por aí de blindagem patrimonial, isso aqui no outro, né? Arriscar dizer que é meio difícil disso acontecer, viu? É mais um termo de marketing do que de prática efetiva. Beleza? Mas pode dar sequência, meu amigo, para a gente seguir para a reta final. A gente teve aqui duas perguntas, Adalberto, só para a gente responder aqui. A primeira é: empresário Vontade. individual pode transformar em unipessoal? Sim, tranquilamente, tá? Você pode, no caso desse tipo de Amanhã processo mesmo, específico, esse tipo de processo, no caso, são dois processos, digamos assim, separados, mas que correm juntos, certo? Porque você faz um Sim, processo de empresário individual e um da limitada, tá? E quando for aprovado, você recebe, no caso, o seu documento da limitada vindo através de transformação. E você permanece com o mesmo número de CNPJ. Se de repente você for do Simples Nacional, também permanece Simples Nacional, entendeu? Tranquilo perfeito. quanto a isso. A outra pergunta que a gente tem, Adalberto, aqui. A IRL, a abertura na Cefaz, tem que comprovar o capital. Sim, É uma Matheus. afirmação do Inclusive, nosso amigo Moab, né? É uma exigência exatamente, da própria Moab. FIMIS. A gestão Apesar normativa, de se existirem não me engano, situações transversais a essa exigência, né? Que é o lance da Lei Complementar 123, que desobriga isso, né? Só que na prática não é bem assim que na acontece. Né? prática não é assim, não. A Cefaz, ela se baseia muito, Adalberto, se não me falha a memória, a gestão normativa 77 de 2019, que ela justamente é bem clara quanto a isso, que se o sócio não tiver a capacidade de comprovar o capital da empresa, né, aquela inscrição não será concedida, certo? Perfeito. Só E que agora, registre também, né, que essa normativa, em comparação com a lei complementar, cujo objetivo é complementar o que está na Constituição, essa exatamente, normativa está lá embaixo, quase nos pés. tá lá Mas embaixo, na hierarquia é um jurídica. elemento de proteção, né? Olhando pelo lado do fisco, é um elemento aí de proteção, De, até mesmo as exatamente. atividades e a segurança por parte da Constituição do Crédito Tributário, que é direito aí do fisco, quando a gente, enfim, realiza as operações comerciais, né? Mas vamos dar Isso. sequência aí. Agora aqui, Adalberto, eu só tenho mais dois tópicos para finalizar. O primeiro, das certidões, né? São quais as certidões? Elas já existem, mas assim, embora a gente, em tese, não teve mudança quanto a isso, mas eu queria só deixar bem claro para o nosso público, né? Que a junta comercial, ela expede três tipos de certidões, que é a simplificada, né? Que, digamos assim, é uma certidão, digamos assim, resumo da empresa, nome, capital, endereço, essas coisas Muitos normais da empresa. cartórios, inclusive, pedem para que seja integralizado aí, que seja feita a movimentação com imóveis. Vários cartórios eles expedem essa certidão simplificada, apesar de já existir um contrato digitalizado, que já é uma crítica, né, ao próprio cartório, às vezes, que apesar dele ter o acesso ao contrato social que está digitalizado, tem um mecanismo de autenticação, ainda pede certidão simplificada que diz de forma, em poucas linhas, o que o próprio contrato está dizendo. Né? Ou seja, é um lance assim que também é bem estranho, mas existe, né? Ocorre, e enfim. O outro ponto aí, pode, manda Pronto, ver. a outra certidão existente, a certidão específica, né? Que como é a certidão específica, gente? Por exemplo, eu quero deixar uma coisa bem clara, Adalberto, tá? Inclusive, eu também sou membro da comissão do CRC Jovem, a gente tem um projeto chamado As Pílulas Contábeis, e eu gravei também um vídeo sobre isso, que é o quê? No caso, uma certidão a específica. O que é a certidão específica? A certidão específica é uma certidão que traz alguns detalhamentos maior que a simplificada não traz. Ao mesmo tempo também, eu posso fazer um tipo de solicitação da seguinte maneira. Por exemplo, eu quero saber quais empresas o Levi já teve participação na sua vida registradas na junta comercial.
Aí eu peço uma certidão específica para o meu CPF, dizendo quais empresas eu já fui sócio toda a minha vida, ou quais eu sou sócio hoje. Eu posso pedir também, eu quero saber uma certidão específica relacionando todas as filiais existentes dessa empresa. Também sai. Ou seja, uma certidão específica que a gente pode solicitar tranquilamente. Uma coisa bem clara, viu, Adalberto, que deixar bem claro aqui, que é o quê? Que essas informações, gente, você não é obrigado a ser contador para solicitar. São informações públicas, né, que qualquer cidadão pode fazer essa solicitação no sistema da junta comercial, desde que solicitando o requerimento de solicitação, pagando o respectivo DAI e, enfim, esse serviço ele é disponibilizado para o público em geral. E a última certidão que nós temos é qual? É a inteiro teor. O que é a certidão de inteiro teor? Ela é, no caso, uma cópia exata, né, digamos assim, daquele documento da empresa. Por exemplo, eu quero saber, eu quero ver como é que foi feito o contrato social da empresa X, tá? Eu faço uma solicitação de certidão de inteiro teor. Eu não sou obrigado a conhecer, viu, Adalberto, o CNPJ da empresa para solicitar. Se eu souber apenas parte do nome empresarial, eu posso solicitar lá. O sistema da junta comercial vai fazer a pesquisa e vai me dizer e vai puxar as empresas com aquele nome parecido que eu coloquei. Aí eu identifiquei essa empresa que eu quero. Eu seleciono ela e eu peço, eu quero uma cópia, né, autenticada pela junta comercial, obviamente, não é uma cópia simples, tá? Dessa empresa X, para ver como é que foi feita essa empresa, o quadro societário, enfim, eu quero ver todo o esqueleto dessa empresa. Eu tenho acesso a isso. Como eu falei, eu não preciso também de ordem judicial para ter esse tipo de informação, por quê? Porque são informações públicas, né, que a junta comercial fornece a todos os cidadãos em geral, tá certo? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido, Adalberto? Eu posso passar para o último tópico aqui. Não, tranquilo. Inclusive, de forma adicional, é porque que fique bem claro, né, essa utilização aí da certidão específica, inclusive. Muita gente até nem sabe qual é a diferença da certidão específica para a própria certidão de inteiro teor, né? Muita gente até deve ter solicitado a certidão de inteiro teor e surpreendeu por ter recebido a cópia do contrato. Então, para a turma que, de certa forma, está iniciando agora alguns procedimentos, já fica alerta quanto a isso, né? Porque vai fazer com que você economize. A taxa é pequena, mas você economiza. Isso. E aqui, né, no caso, o último assunto foi, na verdade, o que eu já adiantei, que foi justamente aquilo, né? No caso das baixas das empresas, não tem DAI para pagar, exceto que, se for baixa de filial, né, como é um processo de alteração, tem o DAI para pagar. É isso. A gente tem aqui um comentário, Alberto, que diz o seguinte: bem que poderia constar um link na JUSEC sobre essa situação de, se o capital não foi como a Cefaz fala, orientar antes de fazer a constituição para evitar essa situação. Pois é Cartegiani Fernandes, né? Assim, a junta comercial, ela realmente não solicita, quando você vai abrir um IRELI, uma comprovação do capital, né, Roberto? Ela não solicita. Comente. Não, de forma nenhuma. Registrando novamente aquilo que a gente, na verdade, repetindo aquilo que a gente já já identificou no meio aí da própria instrução, que a junta comercial é órgão de registro. Ela não vai fazer nenhum tipo de procedimento de fiscalização, análise que seja fora da sua alçada, como elementos contábeis, lastro financeiro, nada disso a junta comercial vai fazer. Mas o que eu deixo de dica quanto a isso, o Levi também pode fazer um comentário adicional, é que, olha, você vai constituir uma empresa que é do ramo comercial, em especial as atacadistas, certo? E você optou por constituir dentro aí da modalidade EIRELI, fique ligado, então, o quanto você vai utilizar no capital social e já verifique com os sócios se eles possuem realmente condição de apresentar a comprovação daquele lastro antes de partir para a constituição da empresa, entendeu? Ou seja, isso aí já é um esclarecimento que você deve buscar antes de seguir com o ato constitutivo. Na minuta do próprio contrato, você já deve exigir que eles realmente deixem bem claro que podem fazer a comprovação, porque em momento posterior a Cefaz ela poderá exigir sim, né, a comprovação daquilo dali para conceder a inscrição estadual. Eu já tive vários casos desses aí, né? Realmente um lance chato, também já. Mas esperamos que essa desburocratização ela se materialize também no órgão de fiscalização no âmbito do Estado, né? Ou seja, a própria Cefaz também deve adotar, que já está adotando, entendeu? Muita coisa avançou em meio a essa pandemia, né? Mas
esperamos que também a outra parte, né, a própria classe empresária também, ela avance nesse contexto, né, de deixar tudo isso pronto para que a gente entenda melhor, né, contabilmente falando, tributariamente falando, a importância dos elementos contratuais aí no ato do registro empresarial, em especial o capital social. Né? Certo? Mas é isso, são cenas para os próximos capítulos e outros episódios de bate-papo. Beleza, mestre Levi? E aproveitando que a gente está chegando ao final, né, aqui como eu entrei na live, você está mantendo aí, mas eu só gostaria de agradecer a nossa audiência, a professora Adriana Lemos, que está falando aí com a gente também, né? Muita satisfação, meu amigo Egberto, muita gente bacana conosco aqui. Eu lhe agradeço demais, apesar de eu ter, assim, né, ter provocado para que fizéssemos juntos, né? E eu realmente estou altamente satisfeito com a quantidade de informação que você nos passou, realmente muita coisa bacana, muita propriedade na causa e do negócio, e que o pessoal que nos assiste possa ter aí utilizado e possa utilizar também dessas informações da melhor forma. Muito obrigado, meu amigo. Sai com você para você fazer também os seus registros de informação. E onde encontra o artigo? Site do Conselho, CRC, CE, lá tá o artigo de opinião. Tem um folder que é um monstro lá na entrada. Que é isso? Leia o artigo de opinião do membro do CRC Jovem. Faça a leitura. Tá legal lá. Pronto, Depois eu vou até mandar outro, um que eu tenho sobre compliance tributário, para agregar também para a turma aí. Viu? Muito obrigado. Tranquilo. Pronto, Rosana comentou aqui, qual vídeo você fez? Rosana, a gente tem alguns vídeos já elaborados, chamados Pílulas Contábeis no Instagram do CRC Jovem, tá? Aí, se você quiser ver alguns detalhes, conhecer melhor, você pode visitar o Instagram oficial do CRC Jovem. E caso tenha alguma dúvida, pode também perguntar no meu particular, ok? Aí, assim, eu gostaria muito de agradecer ao convite, certo, Adalberto, que você e o conselho me fizeram. Realmente é a minha primeira live, né, nesse modelo. E realmente foi uma primeira experiência, mas muito gratificante, certo? Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Espero que eu tenha ajudado, né, ao público, que ele tenha entendido as principais mudanças que a sugestão normativa trouxe. E permaneço, né, à disposição para o conselho, ou enfim, qualquer outra pessoa, se quiser tirar alguma dúvida, ou ainda marcar uma outra live, enfim, tranquilamente, tá? Quanto a isso. E só tenho a agradecer nesse momento. Obrigado, viu, gente? Pela participação de todos. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, meu amigo Levi. Até breve. Um abraço. Tchau, tchau.